Eu vou pedir ao professor Écio, que é responsável, posso dizer, professor Écio, responsável pela indicação do nome do professor Paulo Carrano, porque ele conhece pessoalmente, e fez toda a interlocução que resultou na vinda do professor ao colóquio. Então, agradecendo a Écio, eu passo a palavra para ele apresentar o professor Paulo. O Paulo está falando aqui, quem tem amigo não morre pagão, né? Bom, boa tarde para todos, para todas. É um prazer estar presente aqui mais uma vez no colóquio do OV. E como a Sônia já antecipou, nas discussões de preparação do colóquio, sugeri o nome do professor Paulo Carrano, em função dos trabalhos que ele vem desenvolvendo com a juventude brasileira. Né? Todos os congressos que a gente vai, todos os artigos que a gente lê sobre juventude, o professor Paulo Carrano é quase uma referência necessária. Né? Acreditei que isso pudesse, de certa forma, engrandecer, né, e abrilhantar as discussões aqui no colóquio. O professor Paulo Carrano, ele é coordenador do Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense, professor do programa de pós-graduação da mesma universidade e pesquisador do CNPq. Como a CAPES exige, né, nós não vamos fazer a contabilidade aqui dos artigos dele, mas tem 3 livros publicados, inúmeros artigos. Uma pessoa, vocês vão ver, se não me engano, o Paulo é da área de educação física, né, Paulo? Pois é, dizer que não denunciar não. Mas ele tem uma desenvoltura verbal que vai encantar a todos, é a característica dele. Né? Então, vou deixar com vocês o filho da dona Isa, uma paraibana da gema. Você vê que ele é um misto, né, de carioca e Paraíba. Bom trabalho. Boa tarde a todos, a todas. O Écio só me encabula, mas enfim, deixa a gente à vontade para conversar. Conversava com um colega ali que quando eu era menino e alguém falava muito bem, se expressava bem e dizia, parece deputado baiano. A gente... Eu ouvi crescendo isso e só sei que é assim e é por isso, vendo cadê esse menino falando aqui, eu fiquei, é verdade. É isso, né? Mas a ideia mesmo é essa que Elcio trouxe, a gente fazer uma interlocução, para mim uma alegria muito grande estar aqui. Eu já estava animado, vendo que, pelo título do grupo, de fato eu não conhecia o trabalho do grupo, a partir de ontem, de hoje, eu já estou conhecendo alguma coisa, né, muita coisa, toda hora, deixei de falar isso, deixei de falar aquilo, deixei de falar aquilo outro, é sinal que eu não conheci tudo. Então, eu já intuía o que eu poderia encontrar, quer dizer, a alegria de ver um observatório voltado, focado, né, no tema da condição estudantil, da vida estudantil, já nos alegrava bastante. Então, vendo o que foi apresentado aqui, vendo a narrativa, as descrições e, enfim, o empenho, né, de enfrentar esse debate, a gente fica mais animado ainda. Então, o que eu vou fazer é dividir em dois momentos na minha fala. Eu vou falar um pouco da nossa agenda também de pesquisa e ação lá no Observatório, mas vou tentar ser rápido, porque eu tenho uma promessa de diálogo também em torno de um trabalho que nós denominamos Estado da Arte sobre Juventude na Pós-Graduação Brasileira, coordenado pela professora Marília Espósito, da USP, e eu assumi, nesse Estado da Arte, a tarefa de escrever um artigo sobre estudantes universitários. Então, é um estudo que eu não atualizei, é um estudo de tese e dissertações na área de educação, ciências sociais e serviço social, de 99 a 2006, um volume de cerca de 1.400 trabalhos. Eu fiquei com os números de teses e dissertações na área de estudante universitário,
E também de jovens negros, que é uma interface, né? Quer dizer, o tema da juventude negra, do jovem negro é tão importante que nós retiramos, sacamos ele do conjunto de jovens universitários para fazer um estudo especial. Esse estudo, ele, é claro, é datado, né? Ele pega as teses e dissertações até 2009, e de lá para cá muita coisa aconteceu. E acho que esse período de 2010 para cá há um boom, né, de preocupação em torno, nem tanto do ingresso, mas muito da permanência. Menos do que se deveria. Vocês estão percebendo isso, que há muito que estudar ainda sobre condições de permanência na universidade. Mas eu organizei a apresentação porque o estudo foi sistemático, foi rigoroso, foi exaustivo, então merece ser tratado. Então, essa a minha preocupação aqui. Eu vou tentar organizar a fala para garantir também um tempo para a gente conversar de fato e dialogar, né? Então, ainda no primeiro ponto aí, da relação do diálogo, né, eu queria dizer o seguinte: há uma interface aqui muito boa, um potencial de interface muito boa desse diálogo entre jovem e juventude. Estamos ali com o professor José Machado Paz, que já vai me suceder aqui nesse momento difícil, que é do Observatório da Juventude, na Universidade de Lisboa, né, do lado do ICS. E eu trabalho com o Observatório Jovem. O professor Jorge Darel trabalha com o tema da juventude. Então, nós trabalhamos com um escopo amplo de jovem, e aí as interfaces são muitas. Vocês estão focando no tema do estudante, que é uma das dimensões do ser jovem, né? Inclusive, Maria Alice Foratti, eu queria dizer que nós retomamos o estudo da Maria Alice Foratti por esses dias. Esse livro, O Estudante e a Transformação da Sociedade Brasileira, que é um livro basilar, de um momento onde a sociedade brasileira passava por transformações de décadas de 60 a 70, tal como hoje, né, sem cometer nenhum anacronismo, querer comparar 60 e 70 com hoje. Havia uma preocupação de tentar compreender o papel do estudante numa sociedade em mutação. Então, tem os estudos de Ottaviani, tem os estudos com o jovem radical, tem os estudos de próprio Maria Alice Foratti, a relação do jovem à sociedade moderna. E Maria Alice vai fazer um diálogo muito interessante, e por isso que eu trago Maria Alice para cá também, Foratti, nessa relação jovem e juventude, porque ela vai diferenciar o ser jovem do ser estudante, né? O ser estudante era uma condição do jovem que se emancipa da família. É muito interessante que, por vezes, o uso banal do senso comum da categoria jovem e juventude coloca um acento, um adjetivo sobre ser jovem. Ser jovem é quase um elogio. Claro, uma sociedade que se juveniliza, né, que coloca o acento da potência em ser jovem é um adjetivo. Nossa, ele é tão jovem, como se fosse uma coisa boa em si. Há jovens canalhas, há jovens sem ética, como adultos. Aliás, os canalhas não nascem prontos, eles vão se formando ao longo da vida, né, e passam pela juventude também. Então, não é verdade? Não é isso? Conhece algum canalha que acordou canalha? Não, ele foi se formando canalha ao longo da vida. Eu não vou dar exemplo, porque vocês conhecem vários. Nacionais, inclusive. Bom, tem de tudo quanto é tipo. Então, a dimensão do jovem, para Maria Alice Foratti, era uma dimensão categorizada enquanto um sujeito ainda nas malhas da dependência da família. O estudante era um momento possível da emancipação do jovem. Ou seja, então, é interessante essa apreensão de Maria Alice Foratti, que ela vai dizer que estudar em si não é condição de emancipação. E ela vai mostrar, em sua pesquisa empírica, vários casos de estudantes universitários que não se autonomizavam, mas, mesmo sendo estudantes, mantinham laços de dependência com a família, né? É um debate, guardando as devidas proporções de tempo, de história, muito atual, né? Então, eu não vou entrar muito nesse assunto. Machado Paz deve tocar nesse tema, né, dos processos de individuação da juventude, descronologização, desinstitucionalização, desfiliação, né, perda daquelas categorias estáveis de referência que definem o que é ser jovem e o que é ser adulto, como, por exemplo, estudar, trabalhar, sair da casa dos pais. Então, hoje, estudar, trabalhar ou sair da casa dos pais não significa garantia de independência da família. Há muitos jovens que estudam e dependem, há muitos jovens que já trabalham e casam e dependem. Então, há um embaralhamento das cartas do ponto de vista daquilo que se considerava estações estáveis,
marcadoras da transição da juventude para a vida adulta. E Marisa Foratti vai investir nesse debate da relação jovem e estudante, ser sempre uma dimensão relacional. E aí eu acho que esse é um ponto de contato muito interessante entre esses dois objetos, né? Ou seja, o Observatório Jovem tem se dedicado a pensar a juventude nas suas múltiplas formas de ser jovem, numa dimensão geracional, e vocês estão fazendo um foco, né, no tema específico do estudante, do ser jovem e ser estudante. Claro que pode ser estudante não sendo mais jovem, né? O professor Colombo falou isso ontem, a aprendizagem ao longo da vida, mas nós estamos falando de um recorte específico. E toda a descrição que vocês deram aqui dos trabalhos que são desenvolvidos, as preocupações, o jovem era um sujeito, não diria oculto, mas implícito, né? Está se falando basicamente de ensino médio, de jovens de classes populares, jovens que ascendem, jovens que estão chegando na universidade agora, enfim. A primeira geração de jovens, primogênito da família, o primeiro jovem universitário, é sobre isso que está se tratando. Então, há uma interface a se fazer muito grande entre estudante e jovem. E como nós estamos na Bahia, eu diria que pode ser o encontro entre a laranja e a sede, né? É muito bom quando isso acontece. Nós, no Observatório, temos 10 anos de trajetória, e nós temos tentado nos equilibrar num tripé muito difícil, né? Que buscar influenciar nas políticas públicas. Eu acho que é uma preocupação também aqui do Observatório da Vida Estudantil. Não é fácil, porque é preciso manter a equidistância e manter o grau de autonomia. A implicação não pode abrir mão da capacidade heurística do pesquisador. Ele não pode professar uma fé antes da pesquisa ser concluída, e a relação com as políticas públicas pode ser muito delicadas, né, especialmente as políticas de interface, ou seja, é preciso garantir, mesmo no diálogo com a política pública, o campo da autonomia. Nós temos aí problemas sérios de universidades que se lançaram para fazer avaliações, muito mais avaliações do que pesquisas, e perderam a autonomia, e esse é o debate agora que está expresso na lei da publicidade, da documentação pública, né? Há muitas pesquisas feitas por universidades com contrato de gavetas que não divulgam resultados, porque foi contratuado com o governo que essa pesquisa não pode ser divulgada. Então, trabalhar com política pública, dialogar com o governo é muito delicado, e a gente tem tentado manter o campo da autonomia. Tentado não, eu diria que a gente tem conquistado. Isso explica muito a nossa pobreza, porque nesse caso é bom. Não é bom ser vira-lata, mas a vantagem do vira-lata é que ele pode latir à vontade, né? Então, a gente sabe que é assim. Mesmo assim, a gente tem tido uma interface muito interessante e respeitosa com diferentes entes governamentais. A outra perna desse tripé do Observatório nos 10 anos é uma relação com rede de movimentos sociais, né? Eu diria rede de jovens, tanto locais no Rio de Janeiro como rede nacionais. Isso nos levou a ocupar uma cadeira no Conselho Nacional de Juventude, na primeira gestão do Conselho Nacional de Juventude. Tomamos uma decisão coletiva do nosso grupo de não ocupar mais esse tipo de representação, porque é um limite, de fato,